Bom, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo Fortaleza e Bahia 0-0, né? O jogo que o Bahia até que jogou bem, né? Razoavelmente bem, podemos dizer assim, fez um ótimo primeiro tempo, né? No segundo tempo o Bahia penou mais e a gente vai falar sobre isso. O Bahia perdeu velocidade, né? O Ademir, que estava substituindo o Biel, um jogador de velocidade, né, sentiu a coxa e é provável exatamente, né, que é mais um no departamento médico. Então, Bahia mais uma baixa, agora com 8 jogadores no departamento médico, mas vamos falar sobre isso depois, né? 0-0, Fortaleza e Bahia, um clássico do Nordeste. O Bahia mostrou uma capacidade de reação. O Bahia mostrou que está evoluindo, mas também mostrou que precisa melhorar muito, principalmente no seu elenco. Precisa reforçar o seu elenco, precisa de mais zagueiro, precisa de mais lateral, precisa de volante, precisa de atacante, ou seja, precisa de mais, no mínimo, uns 8 jogadores para poder fazer as substituições, né, para que tenha o reforço na hora necessária, porque nós temos agora 8, com o Ademir, 8 jogadores no departamento médico, e aí quando você olha para esse elenco e vê aí alguns jogadores que não estão bem para entrar. A novidade é que o Cicinho, mais uma vez, fez um ótimo jogo, né? O Cicinho mostrou que tem capacidade de crescer e mostrou que merece confiança. Então, o Paiva tem razão nessa história aí de insistir no Cicinho, mas também a gente vê as limitações do Esquadrão de Aço, né? As limitações. Então, o Bahia fez um jogo que, nos primeiros minutos, até os 10 minutos mais ou menos, recebeu maior pressão do Fortaleza, mas depois foi assumindo o jogo, foi tomando corpo e aí foi mostrando seu sistema defensivo. O Bahia fez uma linha de 5 jogadores no meio de campo que conseguiu aí bloquear um pouco o avanço do Fortaleza. Então o Bahia conseguiu aí se segurar, né? Conseguiu segurar, mas a efetividade também, nas finalizações também, falta efetividade, também houve poucas criações de jogadas para a finalização. Então, o que é que acontece? Nós temos um Bahia que a gente vê que tem um processo de evolução, mas que ele tem as suas limitações ainda no seu sistema defensivo. A gente fica feliz com o avanço, aí, com a evolução do Cicinho, jogador como o Cicinho, mas a gente vê também que a criação de jogada do Bahia e o aproveitamento delas para os atacantes, principalmente para os 2 jogadores na frente, essa criação aí, ela se perde com as finalizações que não são efetivadas, não acontecem a contento, né? Então, o Bahia jogou com Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Vitor Hugo, que precisou sair também logo cedo, né? Com aquele choque com o jogador que tinha substituído já o Romário, né? Então, o Vitor Hugo foi substituído pelo Gabriel Xavier, que entrou bem também no jogo. E aí tivemos Cicinho, que fez um bom jogo. Cicinho perdeu 2 oportunidades boas de fazer gol, mas também fez lançamentos importantes, passes importantes, que quase saía o gol, inclusive já no segundo tempo, com o Mingote, que quase aproveitava bem o passe do Cicinho. Então, depois Cicinho, Acevedo, Rezende, aí entrou depois o Diego Rosa, o Rezende, pelo jeito, cansou, parece que foi ele mesmo que pediu para sair, entrou o Diego Rosa, que não entrou bem, é um jogador que precisa crescer também ainda. O Tassiano, teve o Tassiano, o Rian, Ademir e depois o Cauli, né, porque o Ademir se machucou, entrou o Cauli. O Bahia perde velocidade com a entrada de Cauli. O Bahia com o Cauli ganha, digamos assim, mais criação de jogadas, né, técnica, mas também perde velocidade. E aí o Bahia ficou mais na defensiva nesse momento.
Então teve também o Everaldo, que depois entrou o Vinícius Mingotti. O Everaldo fez até um jogo razoável, né? O Everaldo está sendo melhor, inclusive, fazendo passes, criando jogadas, do que o aproveitamento dele como centroavante. É isso que a gente percebe, né? O Fortaleza entrou com João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, depois Zanocelo, Caleb, depois Silvio Romero, Pochettino, depois Lucero, Romarinho, e aí entrou o Guilherme, que também precisou sair, e entrou o Pikachu. Foi exatamente o choque do Guilherme na verdade, desculpa, eu errei no início aí, foi o choque do Guilherme com o goleiro Marcos Felipe, foi, na verdade, um choque muito forte. Ele ficou desacordado, Guilherme, e precisou sair de ambulância de campo. Deu uma preocupação, inclusive, para todo mundo nesse momento. E aí o Guilherme depois saiu, entra o Pikachu, e depois temos aí o Thiago Galhardo, que é o centroavante, aí, o atacante do Fortaleza. Então, de forma geral, nós tivemos um jogo bom que o Bahia fez, assim, um jogo bom que precisa ser melhor, com as alterações que precisaram acontecer no segundo tempo, em função da lesão do Ademir. Então o Bahia já sofreu aí, digamos assim, reduziu a sua força, a sua potência no ataque, principalmente do que diz respeito à velocidade. E aí o Fortaleza foi muito melhor no segundo tempo e quase chegava ao gol. Inclusive aconteceu um gol, mas que foi um impedimento, então não valeu. O Fortaleza foi muito mais forte, foi muito melhor no segundo tempo, mas o Bahia conseguiu segurar essa pressão do Fortaleza. Então, se a gente pensar nesse jogo de Fortaleza e Bahia, com aquele jogo Bahia e Fortaleza na época da Copa do Nordeste, de 2023, a gente vê que é um time totalmente diferente, com jogadores diferentes mesmo, e com um esquema diferente, com uma postura diferente, e o Bahia evoluiu bastante. Claro que nesse Campeonato Brasileiro, hoje foi a 8ª rodada, a 9ª rodada, quer dizer, né? O Bahia está com 8 pontos agora com esse empate, pode ser ultrapassado, o Bahia está na 15ª posição, mas pode ser ultrapassado, inclusive, pelo Goiás, aí pode entrar na zona de rebaixamento, se o Goiás vencer o jogo hoje. Então fica com uma situação complicada para o Bahia, mas o empate foi muito melhor do que uma derrota, evidentemente, né? Outra coisa importante é que o Bahia não levou gols, foi um empate, que o Bahia também não levou gols, e aí já tranquiliza mais. Mas aí, em 9 rodadas, 8 pontos, o sinal está alerta, porque de fato, nessa janela que inicia em julho, na primeira semana de julho, o Bahia, com o Grupo City, precisa de um reforço de 5 a 8 jogadores com qualidade para que possa garantir a continuidade do Esporte Clube Bahia na Série A, porque corre um sério risco aí de ser rebaixado se não melhorar esse elenco. Embora o Bahia esteja evoluindo, mas ainda está muito lento, e hoje, mais do que nunca, com essas falhas, com essas faltas, essas ausências de jogadores de Biel, de Jacaré, por exemplo, e agora do Ademir, então, mais do que nunca, o Bahia precisa trazer jogadores que possam fazer a substituição, jogadores que, de fato, dê consistência ao time para garantia no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, nós temos aí os jogos, os destaques do jogo. Aqui, vou pegar os destaques aqui do UOL, por exemplo. Vamos lá. Pressão do Leão, Fortaleza impôs seu ritmo em casa para cima do Bahia, foi presente no campo de ataque nos primeiros minutos. Primeira chance, em sequência de escanteios do Fortaleza, Galhardo cabeceou sem direção na primeira finalização do jogo. Não deu, Vitor Hugo foi atendido após 2 lances seguidos na cabeça e saiu de campo aos 13 minutos do primeiro tempo, mas o Gabriel Xavier até que entrou bem. Quase, o Bahia assustou na primeira chegada, jogada rápida de Tassiano,
que jogou no meio da área para Cicinho, que dominou mal a bola e sobrou para o goleiro. Infelizmente, o Cicinho não conseguiu, né, encaixar de vez, né? Ele tentou preparar para chutar a gol, mas aí foi desarmado exatamente no momento certo. Fora, na sequência, Tassiano pegou a bola na esquerda, carregou para o meio, arriscou a bola que passou com perigo. Vai daí Ademir, né, o Ock dizendo, o ponto recebeu passe de Cicinho e tentou surpreender o goleiro João Ricardo, a bola foi à direita do gol. A primeira no gol, Ademir bateu falta de longe, João Ricardo fez a primeira defesa do jogo no final do primeiro tempo, primeira finalização certa na partida. Aí o caso da ambulância em campo. Marcos Felipe e Guilherme trombaram em lance na entrada da área e o atacante do Fortaleza levou a pior. Tinha acabado de entrar e deixa o campo da ambulância. E primeira chance do segundo tempo, Pikachu recebeu dentro da área, esperou a bola quicar e pegou de primeira cara a cara e mandou longe do gol. E uma blitz do Fortaleza, né? Ainda tem jogo, o jogo perdeu o ritmo, ficou sem graça da metade para o final do segundo tempo, o Fortaleza pressionando, né? A Acevedo pegou a sobra da cobrança do escanteio e arriscou da entrada da área para a boa defesa de João Ricardo. Houve quase um golaço em contra-ataque do Bahia. Cicinho cruzou para Vinícius Mingotti, que pegou bonito na bola e mandou para fora com perigo. Por pouco o Mingotti não fez esse gol, inclusive um belo passe do Cicinho. Então olha o gol que não valeu também, né? Lucero disputou, ganhou, fez o pivô para Zanocelo, empurrar para o gol. O argentino estava impedido e a bandeira subiu para anular o gol. Então tá aí, Bahia, né? Na verdade, o jogo foi lá no Castelão, Fortaleza 0, Bahia 0. Bahia traz um pontinho nesse jogo, né? O Fortaleza, lembrando que o Fortaleza é um grande time, um time bem treinado pelo Vojvoda, então o Bahia mostrou força. E aí, esse jogo também deu para perceber o crescimento que o Bahia está tendo nesse momento, uma certa evolução, e também as limitações que o Bahia tem, principalmente no seu elenco, as ausências que fizeram muita falta. No segundo tempo, o Bahia, na verdade, ficou mais na defensiva, por isso tivemos até blitz do Fortaleza. Ok? Então, é isso aí, o Bahia agora se prepara para o próximo jogo, né? O Bahia se prepara para o próximo jogo, com empate, Fortaleza vai a 14 pontos na sexta posição, com os mesmos 14 pontos do Atlético Minas Gerais e Grêmio, quarto e quinto colocados, respectivamente. O Leão do Pici agora vai virar chave para a Sul-Americana e vai à Venezuela enfrentar os Estudiantes de Mérida. O Bahia chega ao 7º jogo sem vencer, ocupa a 15ª posição neste início de rodada, podendo terminar no Z4 em caso de vitória do Goiás, né? Vamos secar o Goiás. O Tricolor de Aço recebe o Cruzeiro no próximo sábado, também pelo Brasileirão, né? Mas aí recebe o Cruzeiro, vai ser na Arena Fonte Nova, e aí esperamos um ótimo jogo, mas aí a grande preocupação, quem vai substituir? No caso agora, Biel, Ademir, né? O caso do Jacaré, a gente já sabe se o Cicinho está até evoluindo mais, né? Mas o Bahia vai agora vai a campo com outro time em função agora de mais uma entrada de um jogador no departamento médico. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Não esqueça de comentar, de compartilhar e divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Até o nosso próximo vídeo.